livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. Glória a Jesus. A partir do versículo 7 até onde o Senhor nos der a graça de ler. Que diz: sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, estes versos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Duas cartas que Deus deu a graça de acabarmos de ler, para duas regiões distintas e para duas pessoas distintas. Um ao anjo da igreja que estava em Filadélfia, e outro ao anjo da igreja que estava em Laodiceia. Esse anjo da igreja era ali o responsável, irmãos, pelaquela igreja naquela região. E vemos aqui que são dois lugares distintos e para duas pessoas com posturas distintas também perante Deus. Nós vemos que
A avaliação que Cristo fez numa carta para um anjo da igreja foi uma avaliação diferente que fez para o outro que estava em Laodiceia. E são palavras que elas saíram da boca de Jesus Cristo, porque o Senhor estava naquele momento passando isto para o apóstolo João, que foi quem escreveu este livro. E ele disse aqui, quase no final, que ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Nós sabemos, irmãos, que muitos já venceram. É uma multidão muito grande que foi vista por João, que iriam habitar os céus, que vinha da grande tribulação. Então muitos já venceram e outros ainda vencerão. E quando eu falo assim, que se assente comigo no meu trono, não é num lugar físico aonde que Cristo está sentado. Em outra parte na Escritura diz assim: os céus é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Então se assentará comigo no meu trono, isso aí é lá nos céus, onde que é o trono do Senhor, onde que vai ter lugar para todos. Às vezes, irmãos, vamos falar aqui no nosso meio, tem algum evento, um ensaio regional, uma reunião para a cidade. Isso acontecia muito antes da pandemia também, quando tinha as RGS e vinham servos de Deus em várias localidades, e o povo, sabendo, corria tudo naqueles dias para estar na igreja, e as igrejas entupiam, superlotavam corredores, e não tinha igreja que chegava e falava: lotou, não tem mais espaço. Mas lá nos céus não vai ser assim, amados. Ninguém vai chegar lá e falar: lotou, mestre, não tem mais onde acomodar o povo que tu salvou. Porque o Senhor Jesus, ele falou que ele iria preparar lugar. Ainda cantamos o hino 200 que fala: não se turbe vosso coração. E quando o Senhor falava essa parte, ele falou assim: vou preparar-vos lugar. Se ele falou que iria preparar lugar, é que ainda faltava mais alguma coisa para ser ajeitado. Mas o Senhor foi, e o lugar da sua igreja estará lá reservado, e não haverá a lotação para que alguém possa ficar de fora. Só ficarão de fora aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, ou que rejeitaram aquilo que o Senhor lhe propôs de salvação. E dizia aqui: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Quer dizer, espiritualmente, irmão, falando, frio é aquele que está morto, que ainda não ressuscitou, que está morto no pecado e não fez um concerto com Deus. E quente é aquele que alcançou misericórdia da parte de Deus, foi ressuscitado por graça, por Cristo, e está na presença de Deus. Então ele falava aqui, o Espírito Santo: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Porque se fosse frio, ainda tinha a condição de ressuscitar com Cristo através da graça. E quente é aquele que está na presença de Deus e não abre mão de sair de perto dele por coisas momentos. Mas tu és morno, e por ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E percebemos a tamanha aversão que Deus sente quando Ele condiciona alguém ou encontra alguém na condição de morno. Isso provoca uma aversão em Deus. Ele falou assim: por ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Irmandade querida, nós
nosso objetivo é sempre, na guia do Espírito Santo, expor a Irmandade que Deus, Ele tem para falar para o seu povo. E jamais Deus nos guarde de nós queremos trazer para nós a atenção desse povo sobre nós. Que a nossa intenção é que o povo ele se sinta atraído por Cristo e por Deus e pelo reino do céu e da sua justiça. Mas nós temos a obrigação de expor para a Irmandade, mediante a inspiração de Deus, aquilo que o Senhor Ele requer de cada um de nós. Não adianta aqui nós, para simpatizarmos com a Irmandade, começarmos a falar: Deus não vê a tua fraqueza, Deus não está preocupado com o teu exterior, o que Deus quer é só o coração. Isso, irmãos, não faz sentido. Posso até, ou alguém pode até falar, mas não tem respaldo nas Escrituras. Porque, veja bem, a partir do momento que Deus, a pessoa doa o coração para Deus, porque está escrito em Provérbios que do coração procede as saídas da vida. Então, aquilo que externa em nós era oriundo do coração, é proveniente do coração. Então, do coração procede a saída da vida. A partir do momento que a pessoa entrega o coração a Deus, o que nós entendemos? Que vai externar nela santidade, pureza. Nós olhando, que nem Deus levou a nossa irmã Neide, uma mulher simples de tudo, mas nós víamos o Senhor naquela pureza, naquela simplicidade, e ela estava aqui na terra, tão pura, e Deus levou. Mas o Senhor, irmãos, quem dá o coração do Senhor para o Senhor, a pessoa vai externar a santidade e a pureza. Não adianta nós querermos andar em desobediências e de outras formas que conflitam com as Escrituras, e nós, irmãos, falarmos que o Senhor está querendo só o coração. Ele está querendo, mas nós não entregamos. Se nós formos mornos, é porque o nosso coração, ele não é do Senhor. Ou pode ser metade do Senhor e metade dos nossos desejos e metade para as nossas paixões. São aqueles que são dobre. Tem pessoas, não existe aqueles que são, irmãos, que têm humor de uma forma, depois bipolar. Existe aqueles que são bipolar. Uma hora ele é uma coisa e uma hora ele é outra. Uma hora ele está alegre e da outra hora ele está áspero. Ele é bipolar. E existe aqueles que têm um coração dobre. Então esses daí são os mornos. E Deus está aqui, nós podemos ler as 7 cartas. O Senhor Jesus, mandando João escrever essa carta, não jogou nenhum daqueles anjos da igreja no inferno. Todos aqueles que foram ali, tiveram elogios, foram elogiados. Mas os que careciam de alguma repreensão foram repreendidos. Mas o Senhor não jogou nenhum deles no inferno, não rejeitou. Este mesmo, com esta situação dificílima, o Senhor falou assim: eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo. Porque ele dizia assim, irmãos: rico sou. Ele era morno, provocava aversão no Senhor pelo fato dele ser morno. E ainda ele dizia assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que, dizia o Senhor, não sabes que é um desgraçado? Desgraçado quer dizer, você não tem a graça, e tu falas que é rico, mas tu não tem a graça. É miserável, é pobre, tu falas que é rico, mas tu és pobre, tu não tem nada. Pode ter até bens material, ele poderia ter, mas de Deus ele não tinha nada, e ele não conseguia se enxergar assim. É pobre,
é cego, quer dizer, não vê, não enxerga a beleza da graça, e é nu, está sem roupa, perante mim, quer dizer, ele poderia ter as melhores roupas naquela época, mas perante Deus ele estava nu. E o Senhor dava aqui para ele: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus não lançou ele fora, o Senhor deu este conselho. E é isto que Deus quer fazer com alguns que estão aqui, amados irmãos e irmãs. O Senhor, se tu abrir o teu coração e tu também se conscientizar, não adianta tu não te conscientizares da tua situação, porque bem-aventurado é aqueles que enxergam, sabe se autoavaliar perante Deus e fala: Senhor, eu tenho aqui essa fraqueza, eu tenho essa vaidade, eu tenho essa paixão, e eu tenho muitos defeitos, e enumerar para o Senhor e falar: mas Senhor, eu quero ser liberto disto, eu não consigo me libertar, eu ouço a tua palavra, ouço os conselhos, mas eu não consigo me libertar. Então o teu caso não é tão ruim, a tua situação não é tão deplorável, mas tem aqueles ou aquelas que falam: eu sou assim mesmo, eu acho que tem que ser assim. Tem coisas que estes irmãos falam que é exagero da parte deles, ficam pegando no pé da irmandade, do povo, da mocidade e das crianças, com certos exageros, mas eu sou assim, eu me sinto bem assim, eu me identifico desta forma, então para que eu vou andar de uma maneira para que eu agrade os outros, ou só para deixar as pessoas contentes? Eu me sinto bem assim e vou continuar assim. E o Senhor te fala nesta noite: eu te aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, que é ouro puro, porque pode ter ouro que, se ele não for provado no fogo, ele não deixa de ser ouro, mas ele tem algumas borras, tem algumas coisas que tornam ele com algum grau de impureza. Mas o ouro provado no fogo é ouro puro, é a palavra de Deus, a doutrina sem adulteração. Irmãos, tem muitos, para agradar um povo, para agradar um rebanho, eles vão e fazem, adulteram a doutrina. Deixa esta parte, eu não vou falar, nem esta, senão eu estou na frente do povo, vão me identificar como muito pegajoso, e esse povo daqui a pouco não está mais aqui. Aí começa a pensar nas regalias. Eles não estando aqui, eles não vão ter contribuição, não vai entrar recursos, né? Mas o Senhor falou aqui: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. E hoje é o que Deus fala contigo: aceita o ouro comprado no fogo, porque ele pode até te contrariar. Se tu estás aqui neste caminho, mas não aceita ser contrariado ou contrariada, a tua bem-aventurança é bem difícil, porque nós temos aqui que nos renunciar a nós mesmos. E tem uma coisa: o fardo do Senhor é leve e seu jugo também é suave. Por mais que o Senhor requer alguma coisa de nós, Ele nunca vai colocar uma carga excessiva nas nossas vidas. E o que tu estás levando da parte de Deus, mesmo que às vezes a tua própria carne, a tua natureza, ela se sente incomodada, mas o que tu estás levando da parte de Deus, o Senhor manda te falar: esta carga, ela não vai fazer tu arriar, ela não vai fazer
tu perder as forças e não conseguir levá-la mais. Pelo contrário, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai adicionar na tua vida mais algumas coisas que já está destinado para ti. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, muito difíceis. É que muitos às vezes ficam alheios a tudo o que está passando na terra. Irmandade, presta bem atenção nisso. Nós estamos no epílogo da era cristã. Nós estamos no epílogo do evangelismo, do Evangelho de Cristo. Estamos no final. Então isso daqui nós temos que ter consciência. Mas muitos alheios acham que, não conseguem perceber o que está acontecendo na terra. Esses dias veio uma mãe pedir um conselho, porque ela quer colocar a sua filha numa creche. Todavia, ela está encontrando dificuldades, porque ali, fazendo parte daquele currículo, daquele ano, vai ter alguma coisa que invoca outros espíritos. Nós aqui não temos, irmãos, nós não criticamos as religiões, seja o que for, mas nós temos uma posição, nós temos uma postura que Cristo nos deu. E as coisas estão entrando aí pelas crianças, porque o adversário ele já percebeu que ele dominar inteiramente um adulto, se esse adulto tem princípios cristãos, independente do credo religioso, ele não consegue um domínio total. Ele ou consegue, mas demanda muito tempo. Então ele já quer criar as crianças desestabilizadas, para que ele consiga, no tempo que ainda lhe resta, ele consiga ali todo o seu objetivo e pôr em prática o seu planejamento na terra. Então o que tem para nós vermos ainda são coisas absurdas, mas o Senhor, o que Ele está querendo dizer para nós? Para nós despertarmos, como cantamos o hino, estarmos vigiando, sempre atentos, porque quem não vigia e anda desatento vai ser vítima fácil, presa fácil para os ardis do nosso inimigo. E Deus está falando desta forma porque Ele está falando com um povo que lhe é chegado, um povo que Deus olhando para nós agora, neste momento, irmãos, neste momento, o Senhor Ele olhando para nós, o coração dele se enche de tanto amor, de tanta satisfação. Deus olhando este povo aqui dentro, veio nesta quinta-feira cansado, uns até sem janta, outros passaram um dia bem perturbado, afligido, mas vieram aqui, estão todos aqui. Irmãos, imagine esse cenário. O Senhor, nós estamos aqui preocupados só com este ambiente, mas o Senhor, o seu olhar divino, Ele vê os céus e a terra, e o Senhor contemplando agora a terra, bendito é o Senhor, Ele olha aqui, vamos falar, nesse estado de São Paulo, quantas coisas, ou nessa nação brasileira, que outras têm fuso horário diferente, mas quantas coisas Deus olhando aqui, quantas perversidades, o cheiro do pecado subindo, pessoas mudando os seus estilos de vida e abraçando o adversário. Irmãos, não dá para falar, os simpatizantes de Satanás, eles cresceram tanto, as pessoas estão com uma admiração tão grande com o príncipe das trevas, e onde vai, de repente passamos ali, não tinha nada, mas agora já abriu ali um ambiente onde cultua o príncipe das trevas, fazem oferendas, abraçam ele, e ali são coisas que está crescendo nesta terra, e Deus vendo tudo isso, irmãos, e Deus, aleluia, além dele para ter um simpatizante de Deus na terra, é um punhadinho,
porque nós somos, irmãos, um número, como uma gota d'água no oceano. Nós somos um punhadinho nos montes, um punhadinho de trigo nos montes. Bendito é o Senhor, e o Senhor com tanta misericórdia, e às vezes Ele não consegue ter simpatizantes, Ele dá proteção, Ele dá guarida, Ele aqui livra do mal, Ele corta laço, Ele desvia as setas do maligno. Irmãos, perdoa entrar nesse assunto, mas quantos que, enquanto nós estamos aqui, estão reunidos em outros lugares, invocando e fazendo, aleluia, pedindo para que nossa família seja desfeita, para que nossos filhos sejam também, irmãos, afligidos, e nós estamos aqui, mas Deus olhando tudo isso, enquanto eles invocam lá, nós mandamos glória para Deus aqui, irmãos, e o Senhor protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nunca nega os teus favores. Bendito é o Senhor. Pode chegar 4 horas da madrugada, 3 horas, 2 horas, nós precisarmos, nunca nós vamos buscar o Senhor, e o Senhor vai estar dormindo, porque Ele não dorme, e Ele não tosqueneja, qualquer hora Ele está lá à nossa disposição, e muitos não conseguem se sentir atraídos por isso, e irmãos, sobretudo, o mais excelente, o mais sublime, é que se nós formos fiéis aqui, porque nós temos que pensar, nós estamos aqui de passagem, que nós aqui, irmãos, duramos 80, 90, 100 anos, mas isto não é nada diante da eternidade de Deus. Teve homens lá atrás, bendito é o Senhor, o próprio Matusalém, ele viveu 969 anos, e teve outros também que duraram muito, mas perante Deus isso não é nada, eles já foram, bem, só tem lembrança dele porque tem relatos na Bíblia Sagrada, mas muitos já foram e caíram no esquecimento, e eram da nossa linhagem, nossos antepassados. Então ninguém pensa aqui que nós vamos ser eternos, e Deus, Ele ainda, depois de sairmos daqui, aí que vem o principal, aí que vem aquilo, aleluia, que nós tanto almejamos. Ele nos conduz para morar num novo céus e na nova terra, onde que habita a justiça, onde que tem harmonia, onde que não tem ninguém hipócrita, não tem falso. Lá nós não vamos sentir medo de ser assaltado, de dormir, aleluia, e ser surpreendido por alguma coisa. Ali, irmãos, paz eternamente também, não é só por um período, e Deus quer nos dar isso, nos livrar, porque o que o príncipe das trevas tem para oferecer? Fogo eterno, ranger de dentes, ai e ai eternamente. Bendito é o nome santo do Senhor. E se tu estás aqui fraco e fraca, mas tu aceitar esta palavra e aceitar agora que isto é o ouro que está vindo dos céus, purificado no fogo, como está aqui, aconselho-te que compre ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. Quer te enriquecer um pouquinho? Tu quer sair desta pobreza, dessa penúria espiritual? Tu quer sair desta pobreza que está, aleluia, quer te enriquecer? Aceita o conselho de Deus. Faz agora uma autoavaliação. Senhor, eu estou errado aqui e ali, eu creio que tu pode passar neste culto. Irmãos, Jesus Cristo, Ele transformou a água em vinho em fração de segundos, enquanto o mestre Sala pegava, aleluia, ali, ou melhor, os serventes pegavam as talhas e foi até o mestre Sala, naquela trajetória, naquele percurso tão curto, ele transformou a água em vinho. Ele não precisou de um lagar, ele não precisou deixar o vinho fermentando, ele não precisou de nada disso, foi na hora. E ainda o mestre Sala falou: esse é o melhor vinho. Nós costumamos aqui servir o melhor no começo, e depois, como o paladar já está alterado, não dá para discernir mais nada, o pior vinho serve no final, mas aqui está sendo servido o melhor vinho por último. Então o Senhor, em fração de segundos, Ele transformou a água em vinho. Tu crê que em fração de segundos Deus te transforma aqui dentro? Se a tua comunhão agora ela alcançar
O Senhor mostra que vem descendo ouro purificado no fogo. Tu vai sair daqui rico, tu não vai mais mendigar na presença de Deus. Tu crê que esse espírito de miséria, Deus quer mandar ele embora hoje da tua vida. Sinta agora que tu estás adquirindo ouro vindo da parte de Deus. E tem mais alguma coisa aqui: eu ainda vou te dar vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, porque está aparecendo, está havendo escândalo. Teus filhos também estão vendo, e eles estão vendo a tua nudez. Bendito é o Senhor. Lá no teu trabalho está aparecendo a tua nudez. Quando tu anda na rua, ninguém sabe discernir se tu és um servo de Deus ou uma serva de Deus, ou o que tu é. Na verdade é para tu ser a luz do mundo e o sal da terra, mas está aparecendo a tua nudez. As tuas conversas, ela não mostra que tu és um filho de Deus, uma filha de Deus, e Deus quer te transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus. Bendito é o Senhor. Então o Senhor quer te dar vestes brancas, e também Ele quer derramar colírio nos teus olhos, para que tu vejas e seja tirada essas impurezas dos teus olhos. Tem aqueles que têm os olhos cheios de adultério, não pode ver uma pessoa do sexo oposto, que já cobiça e já tem férteis imaginação na sua mente. E o Senhor disse uma vez que, aleluia, aquele que comete adultério, aquele que não é só quem ali, irmãos, tem a junção com outro corpo, mas aquele que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. E se tu se sente fraco e fraca, aleluia, e os teus olhos têm impureza, em nome do Senhor Jesus, sinta o colírio de Deus, tu vai ter pureza nos olhos, aleluia. Teve, irmãos, eu conheci um irmão que o adversário pegou uma pessoa e Deus tomou ele e falou assim: manda esse espírito, porque aí tem uma legião, manda que ele olhe nos teus olhos. E quando Deus tomou aquele servo de Deus, falou: Satanás, olha aqui nos meus olhos, se tiver impureza tu vai continuar ali, mas se tiver, aleluia, pureza, tu não vai ficar mais aí. Quer receber a pureza? Irmãos, tem muita coisa para Deus nos dar. Nós estamos aceitando, irmãos, as coisas acontecer sem reagir, aceitando, aleluia, aquilo que o mundo está trazendo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos empurrar o mundo por esta força que está vindo dos céus lá para fora. Glória, mesmo que Deus não te liberte aqui, porque tem algumas coisas para fazer no teu corpo, mas a partir de hoje tem coisa que não te domina mais. Não te domina mais. Sabe por quê? Porque olha o que Deus falou aqui para o anjo em Filadélfia: eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. E Deus abriu para nós aqui a porta da graça. E muitos que estavam aqui, irmãos, não se espante com isso, mas o adversário estava no teu calcanhar, tinha um laço já preparado, te engodou de todas as formas, até pelas madrugadas. Mas hoje o Senhor vai fechar esta porta na vida do teu adversário, e pode ter certeza, lembra bem, Assuero, quando ele assumiu o rei, ele fez um decreto para que todo o povo pudesse entrar dentro do seu palácio. E não era só aqueles que eram ministros ou podiam comparecer perante o rei, era todo o povo. E fala: deixa o povo à vontade, não fica forçando comer nem beber, mas eu quero que eles vejam a beleza do meu palácio. E este povo aqui, irmãos, independente de raça, cor, nível intelectual, nível social, o Senhor, independente disso, o Senhor também abriu as portas do reino dos céus. E o Senhor, Ele quer, o Senhor tem desejo, o Senhor se sente realizado
quando ver um povo entrando no seu santuário e querendo: Senhor, me dá a tua força, me dá poder, me dá vigor. Eu sinto muita atração pelas coisas que é tua, eu sinto muito amor, como cantamos aqui o hino 61, sinto por ti entranhável amor. Então, quando o Senhor vê um povo assim, a igreja quer fazer um teste, fica nesse minutinho final de palavra, na comunhão, e clama aí no banco: Senhor, dá para mim, me põe no teu santuário, visita a minha alma, traga alguma coisa, me abraça aqui, eu preciso sair diferente. Sinta o abraço de Deus, sinta a virtude de Deus te tomar, sinta Deus fechar a porta do mal na tua vida. Está fechada a porta da tentação a partir de agora, está fechada a porta desses sonhos ruins que tu tem pelas madrugadas a partir de agora, está fechada a porta da prova espiritual. O que tu vinha passando não é problema mental, tu estavas numa prova espiritual, está fechada a porta para a tua prova espiritual neste momento. Clama ao Senhor agora: Senhor, deixa eu entrar no teu santuário. Tu nunca sentiu que é tocar na orla do Senhor Jesus, mas a tua comunhão está tão grande agora neste momento. Toca no Senhor, vai sair virtude, tu vai sair daqui convertido, convertida, e com as bênçãos de Deus na tua vida. E tem uma coisa, o que Deus já decretou a respeito da nossa vida, isso é o final da palavra, irmãos. A igreja preste atenção nisso. O que Deus já decretou nas nossas vidas, existe uma oposição que não passa pela nossa mente, mas uma oposição muito grande que não quer que nós alcancemos os objetivos que Deus já destinou por nós aqui na terra. E essa oposição, ela é muito grande, então ela quer embargar muita coisa, desde a tua vida terrena até a tua vida espiritual. Quer impedir o nosso avanço em direção àquilo que o Senhor já projetou para nós enquanto nós estivermos aqui na terra. Existe uma oposição muito grande, desde os irmãos aqui na frente, as irmãs que estão lá, que estão fora. Neste momento, Deus unge esta congregação. A tua marcha, ela vai continuar. Os objetivos de Deus traçados na tua vida, eles vão ser alcançados, e em nome de Jesus Cristo, o Senhor agora quebra o arco dos fortes, Ele limpa o nosso caminho e cai por terra, irmãos. Deus está me trazendo agora, mas hoje eu li aquela parte de Balaque e Balaão, e Deus me trouxe agora. Quis amaldiçoar, contratou Balaão para amaldiçoar, e Balaão falou: como que eu posso amaldiçoar um povo que tem a benção de Deus? Povo de Deus, a maldição, ela não vai chegar na nossa vida, porque nós temos a benção do Todo-Poderoso. Isso aqui é sinal de benção. Nós temos a benção de Deus, e a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. A porta, aleluia, da prosperidade, do progresso, ela foi aberta nas nossas vidas. Sai daqui com esse espírito da miséria longe da tua vida, do teu calcanhar. Deus seja louvado. Unidos agradecemos a Deus.